Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de leitura coletiva de Macunaíma, um herói sem caráter. Nossa segunda-feira juntos aqui para discutir essa literatura peculiar, exótica, eu diria, desafiadora, estranha, várias coisas. Eu posso adjetivar essa leitura de diversas formas. E você? Qual é o adjetivo preferido que você quer dar a Macunaíma nesse nosso segundo encontro? Eu me atrasei uns minutinhos para entrar, porque eu sempre leio a nossa meta da semana no dia do nosso encontro, para que as informações fiquem bem fresquinhas mesmo na minha memória. Eu tenho uma memória muito curta para literatura, então eu leio alguma coisa agora, daqui a pouco eu já não lembro mais, eu absorvo a ideia geral, né? A literatura para mim, ela significa uma experiência momentânea de algo que eu tô precisando naquele momento. Então, Macunaíma para mim, agora, nesse momento da minha vida, tá sendo uma leitura fantástica que tá me tirando da teologia, que é a única coisa que eu tenho consumido nos últimos tempos da minha vida. Então, Macunaíma tá sendo um respirozinho no meio desse turbilhão de teologia aí que eu tenho consumido, né? Mas pode ser que daqui 2 meses eu lembre só a mensagem central, né? Eu tenho essa dificuldade, eu não decoro falas, eu tenho dificuldade de, por exemplo, gravar os endereços das coisas na Bíblia. Eu sei que os textos existem, eu sei o que eles querem dizer, como eles dizem, para quem eles dizem, mas dizer onde tá eu não sei, minha memória é bem ruim. Então, a nossa meta da semana eu sempre leio no dia, para que as informações fiquem bem fresquinhas e eu não perca nada e eu não deixe de passar nenhuma impressão para vocês. Então me atrasei um pouquinho, porque confesso a vocês que a leitura dessa semana foi pesada, assim, foi... Não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, mas para mim foi uma leitura que me fez sentir dor, que gerou em mim sentimentos de angústia, né? Que também é a experiência catártica da literatura. A gente também lê para sentir desconforto, a gente também lê para sair das nossas zonas de mesmice, né? A gente lê para ser incomodado, para ser cutucado, e a leitura dessa semana fez isso comigo. Semana passada a gente morreu de rir, né? A gente deu muita risada com Macunaíma semana passada, mas essa semana ele traz para nós a experimentação de uma religiosidade diferente demais da nossa, uma experimentação, como eu vou dizer, não é umbanda isso aqui, né, macumba, mas é uma experiência que para nós cristãos é uma experiência muito ruim, porque é uma experiência que nos evoca o mal, nos evoca a maldade. Então, para nós que estamos eternamente, com a graça de Deus, com os nossos olhos voltados para a santidade de um Deus santo, encontrar aqui a manifestação demoníaca de um ser que a gente abomina, que é o demônio, né, que é Satanás, é bastante difícil. Foi difícil para mim. Eu acho que deva ter sido difícil para você também. Então, vamos começar o nosso encontro. Vamos começar a nossa análise literária dessa semana, desse livrinho aqui maravilhoso, Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, a gente vai ler hoje do capítulo 5 até o capítulo 8. Ai, meu gato. Não, Bilu. Ai, meu Deus, Bilu. Para, deita aí e fica quieto. Desculpa, gente, aqui, ó. Biluzinho, querendo participar do nosso encontrinho. Faz parte. Desculpa. Mas é o que temos. Home office. Bom, então agora nesse capítulo 5 a gente vê Macunaíma indo para São Paulo. Ele vai...
ele vai para São Paulo e ocorre nele uma mudança de perspectiva, uma mudança de entendimento de mundo, ou talvez não foi uma mudança, mas uma exaltação do que ele já era e não conseguia manifestar lá na sua tribo, né? Então percebam que nas primeiras linhas já do capítulo 5, o autor dá para nós uma informação muito importante. Ele diz assim, olha, no outro dia Macunaíma pulou cedo na Ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Macunaíma deixa sua consciência para ir para São Paulo. Para nós cristãos, o que é a nossa consciência? A nossa consciência é uma realidade de pensamentos, né? Nossa consciência é essa que nos dá a noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. A nossa consciência que nos faz não pecar, não agir de forma imoral, não sermos maus. Mas nós também cremos que a nossa consciência é o lugar em que o Espírito Santo se comunica conosco de forma efetiva. É nos nossos pensamentos conduzidos pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo nos ajuda a pensar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que faz bem, o que é santo, né? É o Espírito Santo que nos ajuda a organizar os nossos pensamentos, ou seja, a nossa consciência para a glória de Deus. Então, quando Macunaíma deixa a sua consciência para ir para São Paulo, ele tá deixando para trás a única fonte de comunicação real e efetiva de Deus para com ele, né? De conversão, talvez. Será que eu posso usar essa analogia? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo em nossa consciência nos acusa do nosso pecado e do juízo de Deus, né? A Bíblia fala muito de coração, mas porque o coração é onde se entende que os nossos sentimentos, emoções, personalidade e nossa identidade está. Mas isso tem muito a ver com a nossa consciência, com quem a gente enxerga que a gente é. Então, quando Macunaíma deixa sua consciência para trás, ele está deixando talvez a forma mais efetiva de comunicação que o Espírito Santo teria para se comunicar com ele, para falar com ele. E a gente vê que nisso de deixar a consciência para trás, ele entra num processo de perversão humana, de crueldade, em que a maldade vai ser potencializada nos sentimentos de ódio, que é muito recorrente aqui nesses capítulos dessa semana, nesse sentimento de inveja, de rancor, sabe? De não querer que o outro tenha aquilo que você quer ter. Perceba que tudo que há de mal agora em Macunaíma é potencializado pela ausência da sua consciência, né? A gente vê nessa página 39 o mito da verruga no dedo, de apontar a estrelinha. Você já ouviu isso? Nunca te contaram isso? Que se você apontar para a estrela no céu, nasce uma verruga no seu dedo? Isso era história que eu escutava quando pequena. E ele vai dizer que de tanto apontar a Si, vocês lembram, né? Que a Si, ela foi para o céu, ela perdeu o filho e de tanta tristeza e depressão ela morreu. E aí, de tanto apontar para ela, agora Macunaíma tinha todos os dedos cheios de verrugas, né? O que mais nós podemos ver? Acontece aqui uma coisa muito extraordinária, que é a simbologia do processo de miscigenação dos brasileiros. Na página 40, eles vão encontrar uma cova de água em formato de pé gigante, que simboliza, talvez, para nós ali, a Europa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem um dos países europeus, acho que Itália, eu não pesquisei, eu lembrei disso agora, é em formato de bota. E aí dá pra gente fazer uma analogia muito legal, porque justamente
nesse buraco em forma de pé gigante, é que existe essa água que branqueia. Então, Macunaíma entra nessa água e sai branco. Aí o irmão dele entra na água e, por já estar suja com o negrume de Macunaíma, ele sai pardo ou moreno, né, ou mulato. E o último irmão, porque a água já estava completamente suja, ele só branqueia as mãos, que é a simbologia dos nossos negros, né? Que tem as palmas das mãos e as solas dos pés mais claras do que o restante do corpo. Então, essa água que muda a cor do outro é um símbolo aqui da miscigenação do nosso povo pelos europeus, porque os europeus foram chegando, tendo relações sexuais com os índios, e aí gerando outras cores, né, de pessoas. Depois vieram os negros escravizados, que tiveram relações com os índios, que tiveram relações com os portugueses, com os imigrantes todos, e aí gerou o nosso povo com essa variedade extraordinária de cores, de representações visíveis, né, de formatos de olho, de boca. Eu acho isso muito, muito fantástico, assim, mostra uma... Vocês estão vendo que eu não tô me dando bem com o meu cabelo solto, né? Eu tô tentando viver com o meu cabelo solto, mas eu não consigo, tô comendo cabelo, eu não tenho modos pra ser menina. Tô tentando ser mais mocinha, mas é difícil pra mim. Bom, então a gente vê esse processo de miscigenação do branco, do pardo e do preto, né? Olha que interessante, ele cita Judas aqui. Ele vai citar lá no penúltimo parágrafo da página 40 essa questão de Judas. Quando o irmão dele não consegue, o Jiguê não consegue mudar de cor completamente, ele só muda as palmas das mãos e solas dos pés, ele fica muito chateado, ele fica muito bravo, e Macunaíma tem dó dele e tenta consolar ele falando, olha, não se aveste, mano, Maanape, foi o Maanape, não foi o Jiguê, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. E esse Judas, ele não aparece em nenhum outro lugar aqui. E como esse livro é um livro que a gente tem que estar sempre pensando nos mitos e lendas, eu não sei se na cultura de vocês aí, no estado de vocês, na cidade de vocês tem, mas vocês já viram aquele dia de malhar o Judas? Que as crianças fazem um boneco de pano, penduram em algum lugar, pegam um pedaço de pau e batem naquele Judas até que ele seja destruído. Que é bem violento e brutal, se você for parar pra pensar. Mas é o malhar o Judas Iscariote. É uma vingança cruel contra Judas pelo que ele fez, pela traição dele para com Jesus. E veja que coisa mais anticristã, né? Fazer isso. Eu creio que... Bom, eu não posso dizer que Jesus perdoaria Judas, né? Isso eu não posso dizer. Mas Pedro foi perdoado e negou Jesus. O princípio cristão é o perdão, não é o malhar, não é o vingar-se, não é o querer a morte do outro, como a gente vai ver aqui Macunaíma querendo a morte, né, de outra pessoa e fazendo voodoo contra essa pessoa. Interessante ele rememorar aqui para nós também ele lembra que os animais, né, que os animais pararam para ver eles ficando brancos, e ele fala nos ramos das ingazeiras, das aningas, das momoranas, das embaúbas, dos catauaris de beira-rio, o macaco prego, o macaco de cheiro, o guariba, o buguio, o cuatá, o barrigudo, o coxiú, o cairara, todos os 40 macacos do Brasil, todos espiavam babando de inveja. É um sentimento, parece que nacional nosso, né? Nós somos naturalmente invejosos. O brasileiro tem esse problema, né? De invejar o que o outro tem. A gente está passando por sérios problemas
em relacionamentos por causa da comparação. Você já percebeu como o brasileiro usa a rede social para se comparar com o outro, para competir com o outro, para querer ser como o outro, ter o que o outro tem? E quem nunca passou por isso? Né? Quando eu comecei a usar a rede social, que eu nunca fui muito ligada a isso, quando eu entrei, a gente recebe muita informação o tempo inteiro de outras pessoas e de suas vidas fantásticas, que são todas cenário, né? Esse ambiente em que vocês me veem, ele é o melhor cenário que eu tenho para mostrar para vocês, mas eu podia mostrar outros lugares na minha casa que talvez não encantassem os olhos de vocês. Eu podia mostrar o meu gatil, que me dá muito trabalho todos os dias. Eu podia mostrar, não sei, qualquer outro lugar, talvez uma parede com uma teia de aranha, vocês entendem? Só que não é o que agrada a vocês, então eu não vou mostrar. E é isso que a gente tem visto por aí, pessoas mostrando relacionamentos perfeitos, e quando a gente vai ver, o divórcio vem, e aí a gente não sabe o que está acontecendo por trás das coisas. A gente vê pessoas enriquecendo pautadas em mentiras, que elas topam conviver para não perder o status que tem. Então a gente tem se comparado e vivido nesse sentimento de inveja, de comparação, que vai gerar o que a gente vai ver nessa nossa leitura da semana, que é o ódio. Macunaíma teve ódio, é isso que a gente vê o tempo todo, Macunaíma sentindo. Quando ele tira sua consciência, quando ele deixa para trás o único lugar em que ele podia diferenciar o bem do mal, a única coisa que ele sente é ódio, inveja e sentimento de comparação. Assim que ele chega em São Paulo, olha o discurso dele, como ele se gasta para falar de dinheiro. As grandes capitais arrastando a gente para um consumismo desenfreado. Na página 41 ele diz assim, porém, entrando nas terras de Igarapé Tietê, aonde o burro bom vogava, ou seja, a bebida alcoólica, que é a droga lícita que as pessoas mais usam para fugir das suas realidades. Uma pessoa com um copo de cerveja ou de vinho ou de qualquer coisa na balada na mão é a pessoa mais feliz daquela balada, segundo o que as redes sociais dizem. E a moeda tradicional não era mais cacau. Ele está dizendo, não é mais o que a terra dá. Eu não posso mais viver com aquilo que eu produzo. Eu não consigo mais trocar o fruto do meu trabalho pelo fruto do trabalho do outro. Não. Em vez disso, o dinheiro chama arame, contos. Olha o tempo, preste atenção o tempo que ele gasta falando de dinheiro aqui. E sem vírgula, que é para nos cansar, que é para cansar a nossa mente. Arame, contos, contecos, 1.000 réis, boróis, tostão, 200 réis, 500 réis, 50 paus, 90 bagarotes, e pelegas, cobre, xenxens, caraminguás, selos, bicos de coruja, maçuni, bolada, calcário, guimbra, siridó, bicha e pataracos. Assim, adonde até liga pra meia ninguém comprava nem por 20 cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar ele, herói, murmurou desolado. Ai, que preguiça. Então veja que na ausência da consciência, e indo para uma capital, e que até hoje é tida como a capital do dinheiro, a capital do capitalismo selvagem, a capital do salve-se quem puder, a primeira coisa que ele gasta mais tempo fazendo é falando de dinheiro, nomeando o dinheiro, dando ao dinheiro uma característica intimista de nomeação, adjetivos. Ele adjetiva o dinheiro, né? Ele dá apelidos para o dinheiro. E depois disso começam os ditos populares. Veja, a cultura que engole, que faz com que você repita mais do mesmo e pare de pensar com a sua própria cabeça. O que é um dito popular se não uma ignorância em massa? A voz do povo é a voz de Deus, disse o dito popular, gerando uma ignorância em massa, porque a voz do povo crucificou Jesus. A voz do povo nunca decidiu nada de forma saudável e coerente.
A voz do povo é burra porque ela não pensa individualmente, ela não pensa subjetivamente. A voz do povo não é e nunca foi e nunca será a voz de Deus, porque Deus não está em todo o povo. Deus está em um pequeno povo separado por ele para estar com ele. Ai, Vivi, mas de onde você tirou isso? De toda a Escritura. Nunca foi sobre todo mundo. Sempre foi sobre um povo. Um povo que antes era conhecido como os judeus, os hebreus, e que hoje é conhecido como filhos de Deus, separados por Cristo Jesus. Aqueles que estão enxertados em Cristo, não é todo o povo. Então, ele larga a consciência, vem para uma capital, entra no sistema comunista, no sistema capitalista desenfreado e começa a repetir ditos populares que mostram que você não parou para pensar no que disse, que mostram que a ignorância, porque as pessoas talvez tenham preguiça de pensar, como ele tem preguiça de pensar. Ele vive com preguiça. Os reinos dele, o governo dele é conquistado pela violência sexual que ele pratica contra mulheres que têm um poder que ele quer, né? Aí percebam que assim que ele chega, depois disso, veja, abandono da consciência, consumismo, capitalismo, o dinheiro em voga, a bebida alcoólica sendo exaltada, o dito popular demonstrando a ignorância em massa. Qual é a próxima coisa que acontece? Ele encontra cunhãs, ou seja, crianças com quem ele tem relações sexuais e ele paga por isso. Então, a capital do país naquela época era São Paulo. A capital, tida como o lugar da migração, do sucesso, da conquista, é aquela que prostitui as suas crianças, que vende a ingenuidade das suas crianças. E aí o texto repete 2 vezes: a inteligência do herói estava muito perturbada. Todo aquele conhecimento que ele tinha da natureza, porque a natureza comunica Deus. Você querendo ou não, se você observa a natureza, você consegue tirar dela princípios e valores celestiais, a forma como os animais se relacionam, a forma como as coisas crescem, como a chuva cai, isso tudo mostra para nós princípios e valores. A natureza comunica a glória de Deus, por isso ninguém vai ser tido no dia do juízo final como inocente. As cartas vão dizer para nós, né? Então, aquele conhecimento que ele tinha, ele começa a perder. Aquela inteligência, aquela sagacidade, ele começa a perder. Porque ele deixou para trás os seus próprios princípios e valores, a sua consciência. E aí ele confunde a máquina com o homem. Olha que coisa mais atual, nós estamos falando de 80 anos de distância. Um texto com 80 anos de distância. Se Mário de Andrade tivesse conhecido o Android, ele tinha, talvez, pegado um pouco mais pesado aqui. E aí, veja, Macunaíma tentando usurpar o poder das máquinas, ele tenta fazer com as máquinas, ele pensa em fazer com as máquinas a mesma coisa que ele fez pelas mulheres que passaram na vida dele. Ele quer ir brincar com a máquina, né? Para ser o imperador dos filhos da máquina. É sempre o homem, pela violência e pela agressividade, tentando ter poder. E nunca se esqueça que Macunaíma, ele é a representação da nossa nação, e não de um homem específico, e não do homem gênero homem, mas sim do homem gênero humano. Então, nós queremos dominar sempre pela força, pela brutalidade. E aí, essas cunhãs com quem ele estava se relacionando matam nele a esperança dos mitos, lá na página 43, segundo parágrafo.
Então, Macunaíma resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que não tinha Deus e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. Veja, três crianças, porque a gente já viu que cunhãs era 3 meninas muito jovens, rindo dele por causa da sua fé. Macunaíma tem uma fé, é um sincretismo religioso, ele crê em muitas coisas diferentes, mas ele tem uma fé. Se a gente trouxer para a nossa realidade, é isso que o mundo faz conosco. E é isso que nós fazemos com as crianças. Nós matamos delas a sua fé. Nós tiramos delas a consciência do bem e do mal quando usamos as crianças, usamos a sua inocência. Inocência, claro, no sentido mais simplório, né, possível, porque nós sabemos que nenhum inocente há. Mas quando tiramos delas essa inocência, nós matamos também sua esperança pelo futuro, sua esperança pela vitória sobre as coisas, né? E é isso que Jesus vem enxertar em nós de novo. E aí, por causa dessas relações sexuais em São Paulo, Macunaíma adquiriu uma doença venérea, que é o sapinho. E ele se cura, preste atenção nisso aqui, ele se cura chupando uma chave de sacrário. Eu não sei se você foi pesquisar, mas eu fui. O sacrário é o lugar que a Igreja Católica Romana guarda a hóstia que já foi consagrada na missa. Os católicos romanos creem que a hóstia ela é a transfiguração do corpo de Cristo. Não é como para nós evangélicos reformados, um símbolo, um memorial do corpo e do sangue. Não, eles entendem que se transforma literalmente em corpo. Então eles guardam aquela hóstia num sacrário. E é a chave desse sacrário, que só pode ser guardada por um sacerdote legalmente ordenado, que Macunaíma chupa para se curar dessa doença na boca. Olha que simbólico isso. Que coisa simbólica isso. Muito simbólico. Depois disso, Macunaíma faz um jejum de comida e de relações sexuais. Ele faz um jejum pensando nessa questão das máquinas. A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. A máquina pode ser entendida como um sistema de governo, como as redes sociais. Nós mandamos nas nossas redes sociais, mas elas têm nos matado. Com essa nossa insatisfação eterna. O que o Instagram tem feito com você, se não te gerar um descontentamento permanente? Gente, o Instagram é uma bênção para quem sabe usar. Eu mesma só uso o meu Instagram para ensino, estudo bíblico e evangelização. Mas eu devo ser o quê? 0,5%? Nem isso, talvez, da população que frequenta o Instagram, que está aqui produzindo conteúdos ridículos e inúteis todos os dias. Tem gente que trabalha com o Instagram, isso é ótimo. Mas a maioria virou o que a gente chama de influencer. Nós estamos vivendo a era da influência. E sabe o que vem depois disso? A marca da besta na sua testa. Porque a marca da besta não é um carimbo visível a quem olha para você ou a você quando se olha no espelho. A marca da besta é quando você não sabe mais separar mentira e verdade. Você já não tem mais senso crítico para saber o que é real e o que é ilusão. Você já não sabe mais separar o que você pensa do que uma ideologia colocou na sua cabeça. Você já não vai mais saber identificar quem Deus é de quem você é. Você vai fundir todas as coisas, confundir todas elas e nunca mais conseguir encontrar Jesus Cristo no meio dessa bagunça.
E aí a sua mão direita, que na palavra de Deus representa o nosso trabalho, o nosso vigor de produção, vai ser unicamente para reproduzir essas coisas. Nós temos visto cristãos fazendo isso. Cristãos que usam as redes sociais para proclamar o evangelho de Satanás, que nos ensina a consumir mais, a emburrecer, a viver de aparência. Se nós temos que nos parecer como Cristo, por que nós temos cristãos exibindo milhões e milhões e milhões por aí, sem fazer absolutamente nada por ninguém? Porque pregar a palavra é sensacional, mas não é tudo o que um cristão deve fazer. Eu prego a palavra, e isso não é mérito meu. Eu ensino Bíblia, e eu não teria condições de fazer isso se o Espírito Santo não decidisse por mim. Agora, o que eu faço além disso? Exibir uma estante de livros não é nada. Eu dou muito mais livro para as pessoas do que compro. Eu ganhei muito mais do que comprei isso daqui. E é só o que há de luxo na minha vida. Mas tem cristãos exibindo coisas que eu tenho vergonha de ver. Porque a gente precisa se preocupar com o que causa no outro, ok, meus irmãos? De verdade mesmo. A gente precisa de verdade se preocupar com o que causa no outro. A gente sabe que o Instagram gera muita inveja. E eu sei que a minha estante de livros não gera inveja em ninguém. Porque as pessoas não querem ler o que tem aqui. Elas não querem aprender. Eu vejo pelas mensagens de vocês no meu direct, muitas vezes. Vocês não querem aprender. Vocês querem que pessoas resolvam seus problemas. Vocês querem que pessoas respondam perguntas que vocês facilmente encontrariam a resposta no Google. Não precisa nem de livro. É só usar a mesma internet que você usa para entrar no Instagram, para fazer uma pesquisa no Google. E eu fico triste que os cristãos, muito mais do que ensinar a palavra de Deus, preferem brincar de ser crente. Eu sou super a favor do humor, mas ele precisa ser usado a favor do reino. Humor sem palavra não evangeliza ninguém. Só faz a gente parecer um bando de bobo da corte, entretendo os ímpios, que olham para nós, dão risada, até querem caminhar conosco, mas não estão dispostos a carregar sua cruz. Não estão dispostos a colocar uma cruz nas costas e carregar. O que muitas vezes vai exigir de nós não sorrisinhos, mas pranto, sofrimento e muita dor. Porque a vida real não é engraçada. Pelo contrário, ela é triste demais. A nossa alegria precisa estar no Senhor por causa disso. Porque se eu ficar olhando para o mundo, eu sofro. Se eu não sofro vendo como o mundo está, vendo os meus irmãos morrendo na miséria e miséria espiritual, se eu não sofro com as tragédias que têm assolado o nosso país e o mundo, então que tipo de cristã eu sou? Que só quero rir com os que se alegram. Só quero rir com os que riem. Eu só quero seguir os humoristas cristãos, porque esses sim são engraçadíssimos e eu gosto de olhar para eles. Se esses mesmos humoristas pregassem arrependimento, condenação e inferno, mas não é o que eles fazem.
Então, a máquina que tem nos matado também é uma máquina que a gente decidiu consumir. As redes sociais vão nos matar se a gente não cuidar. Porque eu conheço casamentos sendo abalados e afetados por causa de comparação. Porque eu verdadeiramente acredito que a vida ideal é o casal nos Alpes suíços comendo um fondue. É bom sonhar. Mas a gente precisa ter em mente que 90% de nós nunca vai chegar lá, nos Alpes suíços, comendo um fondue com casaco de pele de... sei lá o que se faz casaco de pele. Porque não é o plano de Deus para os seus ficar milionário exibindo riquezas por aí. Não é esse o plano, muito pelo contrário. Provérbios vai dizer para nós: Senhor, não me dê mais do que eu preciso, porque eu vou me perder. Me dê apenas o suficiente para que eu continue com os meus olhos no lugar certo. A maioria de nós não tem caráter para aguentar as riquezas que Deus poderia dar para nós. Eu vou dizer a você, a minha oração para Deus é para que eu continue não tendo muito, porque eu tenho medo do que o meu coração pode fazer contra mim se eu tiver mais do que eu preciso. Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou uma idólatra em potencial. Então, eu peço a Deus. Fui visitar um apartamento ontem. Fui fazer um trabalho lá. E olha que loucura, né? O apartamento é extraordinário. Extraordinário. Desses que o elevador sai na sala. Desses que a varanda é do tamanho quase da minha casa inteira. E aí eu sentei lá no sofá e eu fiquei pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter um apartamento desse? Fiquei planejando, pensando no meu escritório. Nossa, eu ia ter um escritório lindo lá. Ia ter lugar para os meus livros numa parede inteira. Eu ia poder fechar uma parede inteira, ia ser maravilhosa. Aí eu podia vir aqui na minha varanda, fazer outra estante na varanda para poder estudar e mudar o meu cenário, fazer um cenário maravilhoso para as pessoas nas minhas lives. Ai, mas não, eu não posso colocar os livros perto da churrasqueira porque os meus livros iam ficar com cheiro de carvão e carne. Olha, quando eu vi, eu tava assim, como seria bom se eu morasse aqui? E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, se esse casal vender esse apartamento, eu quero comprar. Gente, um apartamento de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Ele é na região mais nobre aqui da minha cidade. Sei lá quantos milhões de reais vale aquele apartamento. E eu assim, puxa vida. E aí eu vou contar uma coisa pra você. Sabe da onde veio o meu pensamento de que se esse casal vender esse apartamento eu quero comprar? Porque eles estão se divorciando. E isso mostra duas coisas. A meu respeito e a seu respeito. Nós somos maus. Eu tô fazendo conta. Eu ontem me vi. E assim, o pensamento é incontrolável, certo? Ninguém controla pensamento. Você pode... Opa, peraí, que é isso? Mas você pensa. Eu estava fazendo conta com o divórcio dos outros. E quando eu falei, meu Deus do céu, que maldade que eu tô fazendo no meu coração. E aí eu pensei assim, meu Deus, eles estão se divorciando. Isso quer dizer que todo o dinheiro deles não serviu de nada. Que esse apartamento maravilhoso não agregou absolutamente nada ao casamento deles. Que essa vista maravilhosa que eles têm não foi para eles momento de inspiração nenhum, de
confraternização, de afeto, de ler junto, de se amar, contemplar. Aquela riqueza, aquela soberba talvez toda, gerou neles o que eles estão vivendo hoje. E aí eu comecei a pensar nisso e falo, meu Deus, que absurdo. Dinheiro não é nada. Um apartamento com elevador que sai na sala não é nada. Muito pelo contrário, ele vai me distrair, talvez, do que é o mais importante. Talvez aquela vista maravilhosa faça com que eu me sinta tão extraordinária, tão rica, tão autossuficiente, que o meu marido não signifique mais absolutamente nada na minha vida. Ou que a minha esposa, eu não preciso mais dela, eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento legal, eu tenho dinheiro para comprar um outro apartamento se eu quiser. Às vezes eu quero casar com uma e ter um caso com outra, eu posso comprar um outro apartamento para levar essa outra para outro lugar. Perceba como o excesso de opções faz com que a gente se perca. E eu pedi perdão a Deus, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque talvez hoje o único cenário que eu tenha para mostrar para vocês na minha casa, porque é o único ambiente assim mais arrumadinho da minha casa, é esse aqui. Mas eu sou grata a Deus, porque eu moro com o meu marido. E eu tenho paz com Deus, e eu tenho paz com o meu esposo. E nós temos um relacionamento extraordinário, que nem pobreza abala. Mas eu sei que talvez a riqueza possa abalar. Porque já sobrou dinheiro antes. E o divórcio veio com a sobra. O poder nos corrompe. Jesus mostrou isso para nós de forma estupenda. Quando ele não usou o poder que ele tinha de Deus para absolutamente nada que não fosse servir-nos. Ele usou o poder de Deus para curar. Ele usou o poder de Deus para multiplicar comida. Ele usou o poder de Deus para servir. Então, se eu tiver um apartamento com elevador que sai na sala, mas não tiver na minha casa um quarto para receber missionário, aquele apartamento para Deus é inútil. Se eu tiver na minha casa uma churrasqueira, mas essa churrasqueira não serve para que eu tenha comunhão com os meus irmãos, para que eu convide aquele que não tem o que comer para comer comigo, aquela churrasqueira para Deus é inútil. Inútil. Porque se eu sou filha de Deus, co-herdeira da glória com Cristo, e uso tudo aquilo que Deus me dá só para mim, onde é que está Jesus? Eu guardei ele numa caixa e tranquei no armário. Então tome cuidado com aquilo que você deseja. Porque ontem eu desejei algo sem perceber. Eu desejei algo que eu não preciso, que eu conseguiria com a desgraça de um irmão. Esse casal não é cristão, mas eles vão vender o apartamento se eles se divorciarem. Então perceba se o que você tem desejado de alguma forma não é o mal do outro, para que você alcance aquilo que ele tem. Sendo que talvez quando você chegar lá, se você chegar, porque Deus também permite aquilo que a gente quer, mesmo sabendo que não é bom para nós. Então talvez quando você chegar lá, você perca de vista o que é mais importante. Ore ao Senhor hoje, para que você não perca de vista o que é mais importante. Para que Ele não te dê mais do que você precisa. Para que Ele não te dê mais do que o teu caráter pode suportar. Porque nós
temos um coração mau, que se não for governado pelo Espírito Santo de forma plena e consciente, intencional, a gente perde de vista o que é mais importante. E aí, no meio da riqueza, a gente vai viver na miséria. Porque miséria para mim não é passar necessidade e fome. Miséria para mim é não ter onde recostar a cabeça. Porque Deus nos abandonou. Miséria para mim é olhar para o meu esposo e não conseguir amá-lo com um amor saudável. É não enxergá-lo com misericórdia e compaixão. E o fruto dessa ausência ser um relacionamento infernal, que ao invés de comunicar o reino, comunica a condenação do inferno. Os nossos relacionamentos, como filhos de Deus, como pequenos cristos, deve comunicar o reino de Deus aos que ainda não o conhecem. Mas geralmente a gente tem vivido relacionamentos que comunicam o inferno de Satanás, que nem é de Satanás, né? É de Jesus, mas o inferno, o pandemônio, a maldade. E aí é o que nós vamos ver aqui. Mais um pouco pra frente. Nossa, já deu quase uma hora que eu tô aqui falando com vocês. Vocês conseguem perceber como continua falando de formiga? O tempo todo fala de formiga. A gente já falou de Provérbios 6, né? Vocês lembram? Leram Provérbios 6? Percebam que chega um momento aqui, da primeira vez que Macunaíma vai atrás do Piaimã, que é Piaimã é aquele que tem aquilo que Macunaíma quer. A primeira vez que ele vai até lá, ele passa por um processo de desconstrução mais ainda. Perceba que ele está sendo desconstruído conforme ele vai chegando em São Paulo, conforme ele vai chegando perto do dinheiro, das riquezas, de todas as coisas. E aqui, Paiamã captura ele, caça ele, captura ele e fatia ele, corta ele em pedaços. Olha a fragmentação que a sociedade urbana faz conosco. Nos fragmenta, nos pica em diversos pedaços para que a gente perca a nossa identidade, a nossa origem, para que a gente perca a ideia de quem a gente é como um ser integral. Nós somos integrais. Nós temos o nosso corpo físico, a nossa alma, que é o que diz respeito à nossa personalidade, às nossas emoções, e nós temos o nosso espírito, que é o que nos conecta com Deus, que é o que nos traz de volta para Deus. Mas essas três pessoas, né, essa tricotomia, que a gente chama a teologia de tricotomia, que é o entendimento do homem como três e ao mesmo tempo um, assim como a trindade são três e ao mesmo tempo um, fala a respeito de uma só pessoa que somos nós. Então, eu preciso que o meu corpo esteja absolutamente em sintonia com a minha alma, ou seja, as minhas emoções, os meus sentimentos precisam ser conscientes para que eu trate o meu corpo com respeito e o use de forma consciente e em benefício do próximo, em benefício de mim, em benefício do reino de Deus. E o meu espírito precisa estar bem alimentado, para que essas outras duas faces de mim, essas outras duas partes de mim estejam bem alinhadas, essas juntas estejam bem equilibradas com o que Deus espera de nós, com o que o Espírito Santo espera de nós. Então, essa representação dele ser picado em 20 vezes 30 torresminhos mostra essa fragmentação, né? Aí achei uma viagem esse trecho, né, que fala que ele é picadinho, e aí o irmão dele pega ele, coloca ele dentro de um embrulho, leva ele embora para a pensão,
aquela formiga que sugou o sangue dele no caminho, cospe de volta aquele sangue, num movimento ali antropofágico de regurgitação, e ele renasce, né? Ele morre, ele é regurgitado pela natureza, o sangue dele é regurgitado pela natureza, e ele renasce, né? É a morte e o renascimento. E a gente sempre tem na consciência ocidental, na cultura ocidental, essa questão de morte, de renascimento, por causa de Jesus Cristo. Só que aqui, quando ele renasce, ele nasce com uma doença escarlatina, perceba a cor, escarlate, do sangue, tem sempre essa representatividade do sangue. E escarlatina, eu fui pesquisar o que era, e é uma doença infanto-juvenil, que assola pessoas entre 5 e 15 anos. Então isso mostra para nós que Macunaíma ainda é um adolescente. Ou que ele ainda tem ele ainda está vivendo uma fase infantil, mentalmente infantil, fisicamente infantil. Não dá para saber se ele tem fisicamente 15 anos ou psicologicamente 15 anos, né? Porque Macunaíma representa essa nossa nação imatura, essa nação infantilizada que somos até hoje. Essa doença escarlatina passa por saliva, né? Ela é transmitida por saliva, por contato próximo. Então, quando a natureza, representada por essa formiga, que representa a sabedoria, regurgita Macunaíma, devolve ele com essa contaminação, né? E quando ele renasce absolutamente vingativo. Então, ele vai atrás de uma garrucha, ele vai atrás de bala, e ele vai atrás de bebida alcoólica. Olha que coisa muito simbólica aqui. E é a própria natureza que dá isso para ele. Como se a natureza em que ele está, essa natureza urbana, também fosse uma natureza revoltada. Perceba que as árvores que aparecem nesse trecho da nossa leitura semanal, as árvores dão todo tipo de fruto. Mas a palavra de Deus diz que uma árvore é conhecida pelo fruto que dá. Então não é possível que uma árvore saudável e boa dê todo tipo de fruto. Ela precisa dar o fruto que ela foi feita para dar. E isso é exigido de nós o tempo todo na sociedade. A gente tem que dar todo tipo de fruto e não só aquele que fomos feitos para dar. Porque senão nós não somos úteis, nós não prestamos, nós não servimos para absolutamente nada. E aí, mais uma retratação da infantilidade de Macunaíma, na página 49, ele pega Jiguê na máquina de telefone, liga para o gigante, que é aquele que tem o que ele quer. Perceba que ter o Paiamã como um gigante lembra Davi e Golias, lembra aquele ser pequenininho que quer vencer um gigante que tem aquilo que ele quer, que no caso de Davi, que é o respeito e honra a Deus, e aqui no caso de Macunaíma é a pedra que ele ganhou de si. E ele vai e xinga a mãe do gigante. Olha que coisa mais anti-heróica, né? Davi com uma pedrada mata o gigante. E aqui esse anti-herói chamado de herói sem caráter precisa xingar a mãe do gigante para se sentir mais confortável com a sua derrota, com o seu fracasso. E aí o capítulo 6 começa falando que o herói teve raiva. Esse sentimento é o sentimento que vai estar ali em volta de Macunaíma o tempo inteiro. É a raiva e o ódio, a raiva e o ódio. A gente vê mais uma construção de mito, vendo a briga entre os irmãos gerando mais 3 mitos, né? O mito do bicho do café, da lagarta rosada e do futebol, que ele vai chamar de 3 pragas, ele chama o futebol de pragas. Eu ri um pouco aqui, desculpa meninos, mas eu dei uma risadinha. Ele vai dizer que existem outras máquinas que têm governado o ser humano, né? Que o ser humano criou e que agora o governam. Uma é a máquina negócios, tudo em torno de negócios. Eu não faço mais relações se essas relações não me gerarem algum benefício. E aí ele vai citar aqui detalhadamente a máquina da estética feminina. Máquina ruge, máquina meia de seda, máquina combinação com cheiro de casca sacada, ou seja, perfume,
máquina cinta aromada com capim cheiroso, máquina decolletê úmida e patchouli, a máquina mitênis. Todas essas bonitezas de pendurou 2 mangarás nos peitos e se vestiu assim. Então ele vai dizer que existe uma máquina que funciona em cima da imagem feminina, que exige dela todas essas sutilezas para que ela seja mulher. E essa é a mensagem que a sociedade diz para nós. Eu só sou uma mulher plena e completa se eu tenho uma barriga musculosa, ou se eu tenho pernas torneadas, ou se eu tenho um queixo com um determinado formato. Se eu não tenho rugas, então eu sou aceita. Agora, se eu tenho, eu preciso de um procedimento estético, ou eu não sou socialmente aceitável. É a máquina da estética feminina que tem nos governado. Eu não posso ser mais quem eu sou. Eu preciso ser aquilo que a máquina da estética feminina diz pra mim que eu sou. E isso é uma escravidão eterna. É uma escravidão eterna. Lá na página 54, ele vai dizer pra nós, eu não sei se você percebeu essa sutileza, de que quando Macunaíma se veste de mulher com essa máquina toda feminina e vai até Payamã, Payamã serve para ele uma sopa feita com um paulista, vindo dos frigoríficos da Continental, uma jacarezada e polenta. Um paulista é servido. Então, a cidade que come os homens, o gigante que tem aquilo que eu quero, ou seja, a profissão que dizem para mim que eu tenho que seguir para ser bem-sucedida, a quantidade de dinheiro no banco que dizem para mim que eu tenho que ter para ser bem-sucedida, esse gigante social, esse gigante urbano que me consome, ele me come, ele se satisfaz com o sabor da minha carne. E aí acontece aqui uma armadilha, né, meio bizarra do gigante querendo comer a francesa, e a francesa é Macunaíma. É mais um rito de catarse aqui que o autor tenta fazer conosco, né? De nos fazer sair um pouco da realidade e viajar com ele. É interessante perceber que Macunaíma, ele corre pelos estados brasileiros, ele não corre uma distância entre cidades. Parece que ele fica em 3D em cima de um mapa do Brasil e ele anda pelo mapa, ele não anda pelas cidades, ele caminha pelo mapa brasileiro, né? E isso é muito interessante. Eu quero ir lá para o capítulo 7 agora, quando Macunaíma ele vai para o terreiro. Então ele chega no terreiro, que, no meu entendimento, mostra mais um rito de passagem, mais um rito em que ele vai dar lugar à sua carne, vamos falar nos termos cristãos aqui, né? Macunaíma dá lugar à sua carne, ele dá lugar às suas ambições humanas, ao seu coração pecaminoso. Por quê? Porque esse ritual de passagem que ele vai nesse terreiro mostra primeiro todo tipo de gente em unidade. Isso para mim é uma representação da sociedade. Nesse terreiro tinha toda uma sociedade. E ele vai citando várias pessoas, vários tipos, né, profissões. Ele cita profissões, ele cita cores, ele cita trabalhos, ele cita intelectualidade, ele cita tudo para dizer que existe ali toda uma sociedade. Eles vão comer um bode, e isso para as religiões é muito significativo, para nós também. Para nossa religião, o bode é considerado um animal impuro, com o pé fendido, né? Um animal que representa geralmente no imaginário cristão o próprio Satanás. E eles comem esse bode em honra ao diabo, né? O bode fora morto em honra ao diabo e salgado com pó de chifre e esporão de galo de briga. Olha que simbólico isso aqui, dando para nós essa margem satanista, né? É o Macunaíma, que é a representação do mal, de uma nação má, sem caráter,
fazendo um pacto com esse diabo, né? A gente percebe dizendo que havia meses não vinha nenhum Exu ali naquele ambiente. Quando Macunaíma está, existe um êxtase maluco ali em que esse Exu aparece. E enquanto eu lia essa chegada do Exu e essas danças que eles fazem, e essas línguas faladas, e todas essas coisas que são narradas para nós na página 66, eu fiquei vendo a similaridade com as igrejas evangélicas que nós temos hoje, né? Essas igrejas neopentecostais que fazem do culto ao Deus com Dzinho minúsculo uma confusão que parece mais um ritual satânico do que um culto ao nosso Deus, né? E de repente a gente vê Macunaíma fazendo esse culto a esse Deus falso com o sexo, né? Ele, na página 66, diz assim: não se sabe o que deu nele, de sopetão entrou gingando no meio da sala, derrubou o Exu, que estava no corpo de uma moça, e caiu por cima brincando com Vitória. Então, existe aqui um culto a deuses falsos com sexo, que era uma prática pagã da época já lá de Jesus. As sacerdotisas das religiões pagãs, elas funcionavam como um corpo que era ofertado a esses deuses falsos e que toda a congregação podia usar sexualmente para obter o poder desses deuses falsos, né? A sacerdotisa era sempre usada para sexo. Muitos rituais pagãos eram celebrados com orgias. E nesse caso aqui, o sexo é o que consagra o filho de Exu. Olha que oposto extremo da nossa fé. A nossa fé crê que a absoluta santidade manifesta a glória de Deus, porque manifesta esse Deus santo. E aqui a absoluta promiscuidade e imoralidade manifestam esse Deus a que eles estão cultuando, a que toda essa sociedade está cultuando. E essa sociedade, situada em São Paulo, que na época era a capital onde tudo acontecia, e a capital que mandava pessoas para todo o país e recebia pessoas de todo o país. E aí tem uma parte, depois que ele é consagrado, Macunaíma é consagrado filho de Exu. Olha que pesado. Foi pesado ler isso pra mim. Eles começam a cultuar Exu, né? E a fazer pedidos para Exu. E olha aqui. Um carniceiro pediu para que todos comprassem a sua carne doente e Exu consentiu. Então um açougueiro que tinha carne estragada pediu para Exu que as pessoas não deixassem ele ter prejuízo e comprassem sua carne estragada e comessem carne estragada, mesmo que isso significasse sua morte, e Exu consentiu. Um fazendeiro pediu para não ter mais saúva nem maleita no sítio dele, e Exu se riu, falando que isso não consentia não. Ou seja, as pragas que o fazendeiro queria que saíssem do seu terreno para que sua produção agrícola fosse bem sucedida, Exu falou que não, que as pragas ele não consentia que tirasse. Um namorista, ou seja, um homem, como fala? Garanhão, galinha, pediu para a pequena dele conseguir um lugar de professora municipal para casarem, e Exu consentiu. O cara é galinha, e ele queria que a mulher dele tivesse um cargo público para que ele fosse sustentado por ela e assim eles pudessem se casar e ele ser mantido por ela enquanto ela está trabalhando, ele está galinhando por aí. E Exu consentiu. Um médico fez um discurso pedindo para escrever com muita elegância a fala portuguesa e Exu não consentiu. Então tudo que é bom, Exu não consente. Tudo que é mal, é isso que ele quer que aconteça. Só que quando chega a hora de Macunaíma pedir, diz assim, ó: mas recebeu com carinho o herói. Ele diz: nome principado com mar, tem mar sina.
Aí eu fiquei pensando, e as Mariana? As Marlene, Marta, Maria, Maria Madalena, tudo que começa com Mar, tem Marcina. A maioria das mulheres da Bíblia começam com Mar, as que andaram com Jesus, Maria, Maria Madalena, Marta. E ele fala assim, ó, página 67, últimas linhas. Mas recebeu com carinho o herói e prometeu tudo o que ele pedisse, porque Macunaíma era filho. Na mesma hora eu lembrei do verso que diz, da Bíblia que diz, se até vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, que dirá o seu pai que está nos céus. Se até Exu trata bem seus filhos, que dirá Deus? Nos tratará como? Com bondade, generosidade. E então foi horroroso o que se passou. E aqui começa um trecho terrível, em que Macunaíma vai pedir para Exu que coisas terríveis aconteçam com o gigante. Então Exu pegou 3 pauzinhos de erva cidreira benta por padre apóstata, olha que pesado, apostasia como é grave. Jogou pro alto, fez encruzilhada, mandando o eu de Venceslau Pietro Pietra vir dentro dele Exu para apanhar. E aí o eu de Venceslau entra na menina que tá com Exu. E aí é uma violência, uma carnificina, uma coisa que de ouvir, de ler, me deu angústia, me deu desespero. E era horroroso, e o autor fala, e era horroroso, então foi horrível o que se passou, então foi terrível. Na macumba continuava o silêncio de horror. Gente, que tipo de prática é essa que faz de uma pessoa um voodoo para outra pessoa? E aí, na página 69 final, me fez lembrar que o diabo, ele urra como leão, ele fala como leão, ele urge como leão, mas ele não é leão. Faz assim, ó. Fala assim, ó. Padre Exu, achado nosso, que vós estais no trezeno inferno da esquerda de baixo, nós te queremos muito, nós tudo. A oração que eles fazem, subvertendo a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, Exu de cada dia, nos dai hoje, seja feita a vossa vontade, assim também no terreiro da Sanzala, que pertence para o nosso Padre Exu, por todo sempre que assim seja. Amém. Então Satanás, ele urra como um leão. Ele pode parecer um leão, mas ele não é o nosso leão, ele não é o nosso Senhor, ele não é o nosso Salvador. Ele não é Jesus, porque ele só pode fazer o mal. Ele não pode fazer o bem. Então cuide, conheça bem o Deus a que você serve. Conheça bem Deus. É muito importante você conhecer a Bíblia. Para que você, quando se depare, quando se dê de frente com um Exu, porque existem vários Exus por aí, você saiba a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Bom, no capítulo 8 a gente continua com Macunaíma sentindo ódio, gerando ódio, todo mundo em volta dele sentindo ódio. E na página 74 a gente vê o que alimentar nossa própria carne faz. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Macunaíma dá de frente com a estrela da manhã. E veja que representativo, né? A estrela da manhã para nós cristãos é Jesus Cristo, né? A estrela que vem nos salvar na manhã depois da treva, da ausência de Deus. E aqui ele tem essa representatividade de pedir a essa estrela da manhã que o tire do mundo, que o mate. A depressão é o resultado de uma vida sem Deus. Não estou dizendo que quem se deprime não tem Deus. Eu estou dizendo que uma pessoa sem Deus não tem como ser feliz, não tem como ter paz, não tem como saber quem é. E isso tudo gera um eterno sentimento de rancor, de amargura, de ódio, de depressão no sentido não da doença cognitiva, mas no sentido de
emoções deprimidas, vida em depressão, no sentido de queda, emocional deprimido, vida em constante falta. E aí a gente vê Macunaíma indo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, que é a terra do calor e do sol, tenta se unir a Macunaíma, né? A representação ali do sol, do calor, da praia, do Rio de Janeiro, tenta se unir, e Macunaíma transforma Rio de Janeiro na cidade do sexo, na cidade da traição, na cidade do português, do pior tipo de português, porque eu não sei se vocês sabem, mas vieram para o Brasil os prisioneiros portugueses. Os prisioneiros portugueses foram trazidos para cá para inaugurar as nossas terras. Então, como forma de condená-los a trabalho escravo aqui no país, eles trouxeram todos aqueles que tinham sido condenados à prisão lá para começar a nossa nação, para começar o nosso povo. E aí, Macunaíma tem essa representatividade desses escravos, né, escravizados portugueses, que se relacionam com o seu próprio povo e geram essa cultura carioca que nós temos hoje, que é terrível. E eu sou carioca, eu posso dizer, não adianta querer brigar comigo, não. Bom, eu acho que é isso que nós temos para falar hoje de Macunaíma. Achei bem triste a nossa leitura dessa semana, mas semana que vem a gente entra numa parte bem famosa desse livro, que são as cartas para as Icamiabas, quando Macunaíma começa a escrever para as senhoras amazonas que ele deixou quando foi embora para a capital. E eu acho que vai ser mais divertido. Então, é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Esse é o momento. Façam alguma pergunta se quiserem. Mandem aí no chat alguma coisa que vocês queiram falar. O que é que vocês têm para dizer? Senão a gente pode encerrar por hoje. Fiz de tudo hoje aqui, né? Falei do evangelho, falei de tudo, falei mal das redes sociais, falei mal de vocês, de mim. Mas foi ótimo. Foi muito bom ter a companhia de vocês. E é isso. Até a próxima. Posso ir embora? Beijo. Até a próxima. Tchau.